Há um momento na vida em que a mente se torna o maior inimigo, em que o pensamento corre mais rápido do que a realidade e o coração acelera sem motivo. Todos já passamos por isso. Acordar com a sensação de estar atrasado para algo invisível, carregar um peso que ninguém colocou sobre nós, viver como se estivéssemos sempre falhando mesmo quando estamos tentando. Mas existe um segredo que os sábios descobriram e que a ciência moderna finalmente confirma. O destino não muda quando o mundo muda. Ele muda quando a mente muda. A arte de pensar com calma é o poder que transforma tempestades em passos firmes, dúvidas em clareza e caos em direção. E quando você aprende a dominar esse poder, nada externo decide mais quem você é ou quem você pode se tornar. A maioria das pessoas passa a vida reagindo ao que acontece fora delas, acreditando que o humor depende das circunstâncias, que a paz depende das condições e que o valor depende da aprovação alheia. Porém, a verdadeira batalha nunca acontece no exterior. Acontece dentro da mente, silenciosamente, longe dos olhos, longe dos aplausos, longe das redes sociais. Os estoicos chamavam isso de cidadela interior, um lugar que ninguém pode invadir a menos que você permita. Hoje, psicólogos chamam de locus interno de controle, a capacidade de governar a própria vida a partir da consciência e não das emoções. Quando você entende isso, começa a perceber que a mente não é um reflexo do mundo, é o mundo que se torna um reflexo da mente. E é nesse momento que o destino começa a mudar. Muitos confundem calma com fraqueza, serenidade com falta de atitude e silêncio com ausência de resposta. Mas o contrário é verdadeiro. A calma é o estado em que o pensamento fica nítido, as emoções deixam de comandar e as decisões passam a ser feitas com consciência e não com impulsos. Quando você reage com raiva, o mundo te controla. Quando você reage com ansiedade, o futuro te controla. Quando você reage com pressa, o medo te controla. Mas quando você responde com calma, você recupera o comando da própria vida. Os sábios não eram calmos porque não sentiam. Eram calmos porque sabiam que sentir não é o mesmo que agir. É nesse espaço entre o impulso e a escolha que mora a liberdade humana. A mente tem o hábito de criar histórias que nem sempre são verdadeiras, mas que parecem reais o suficiente para nos paralisar. Ela exagera riscos, aumenta rejeições, amplia falhas e inventa futuros catastróficos que nunca acontecem. Os estoicos chamavam isso de sofrimento antecipado, e estudos modernos chamam de distorções cognitivas, como pensamento catastrófico, generalização e leitura mental. A boa notícia é que pensamentos não são fatos, e acreditar neles não é obrigação. Quando você começa a questionar o que pensa, algo extraordinário acontece. A mente perde o poder de te intimidar. Você percebe que não é fraco. Apenas acreditava em ideias que nunca foram suas. E quando essa percepção nasce junto à libertação. O presente é o único lugar onde a vida acontece, mas a mente insiste em viver em dois lugares inexistentes. O passado, que já não pode ser mudado, e o futuro, que ainda não pode ser tocado. Os sábios sabiam que o sofrimento cresce quando a mente abandona o agora, e a neurociência confirma que a atenção plena reduz a ansiedade, melhora a clareza e fortalece o córtex pré-frontal, região responsável por raciocínio e autocontrole. Pensar com calma é retornar ao momento presente, não como fuga, mas como comando. Respirar, observar, sentir, escolher. Isso dá forma ao destino. O amanhã se constrói com o que você faz agora, e não com o que teme depois. A tempestade interna não começa com eventos externos, mas com interpretações, lembranças, comparações e expectativas que se acumulam como nuvens densas dentro da mente. O silêncio não surge tentando forçar a paz, mas observando o turbilhão sem se misturar a ele. Os estoicos chamavam isso de separação do pensamento, enquanto a psicologia chama de metacognição, a habilidade de perceber o que se pensa sem se tornar aquilo que se pensa. Quando você observa o pensamento, ele perde intensidade. Quando tenta lutar contra ele, ele cresce.
A calma nasce quando você decide parar de reagir e começa a apenas notar. E é nesse simples ato de observar, sem se afogar, que o barulho começa a se dissolver e a clareza retorna como um farol em meio à neblina. Existe um tipo de força que não surge da resistência, mas da aceitação madura e consciente daquilo que não pode ser mudado. Aceitar não é desistir, é deixar de desperdiçar energia, lutando contra o inevitável para canalizá-la naquilo que realmente pode ser transformado. Os sábios chamavam isso de distinguir o que está sob nosso controle do que não está. E estudos modernos mostram que essa prática reduz a ansiedade e aumenta a autoestima funcional. Quando você aceita o que já é, o corpo relaxa, a mente abre espaço e o coração deixa de lutar contra paredes invisíveis. A aceitação se torna, então, uma forma de inteligência emocional, uma estratégia de preservação e uma porta para a verdadeira ação. Porque só pode mudar o mundo aquele que primeiro aceita a realidade em que está pisando. A forma como você fala consigo mesmo determina a forma como você caminha pelo mundo, como reage aos desafios e como interpreta as experiências que vive. A mente pode ser um mentor ou um carrasco, dependendo das mensagens que ela repete diariamente. Os estoicos praticavam a autoinstrução racional, enquanto terapeutas modernos utilizam a reestruturação cognitiva para transformar a autocrítica destrutiva em orientação construtiva. Você não precisa repetir frases vazias de otimismo, mas precisa substituir a voz que te derruba pela voz que te orienta. Em vez de "eu não consigo", diga "eu consigo aprender". Em vez de "eu falhei", diga "eu estou evoluindo". Pequenas mudanças criam grandes destinos, porque a mente acredita no que ouve repetidamente, e quando a narrativa interna muda, toda a vida muda com ela. A verdadeira disciplina não é feita de grandes gestos, promessas públicas ou demonstrações de força, mas de pequenos atos mantidos em silêncio, consistentes e discretos, mesmo quando ninguém está assistindo. Os estoicos chamavam isso de prática diária, e hoje a neurociência demonstra que hábitos pequenos e repetidos reestruturam o cérebro e formam identidade. A disciplina invisível é acordar um pouco mais cedo, finalizar o que começou, manter a palavra dada a si mesmo. Não é perfeição, é constância. Não é intensidade, é continuidade. O mundo celebra resultados, mas é nos bastidores que a transformação acontece. E quando você percebe que cada gesto silencioso constrói quem você se tornará, começa a honrar até os passos que parecem pequenos demais para serem vistos. Existem dias em que o corpo pesa, a mente embaralha, o humor desce e nada parece fluir. E é exatamente nesses dias que a calma se torna mais necessária. Pensar com calma em dias bons é fácil. O verdadeiro poder aparece quando o caos tenta assumir o controle. Os sábios treinavam a antecipação das adversidades, e a psicologia moderna chama isso de preparo emocional, uma blindagem contra frustrações inevitáveis. Em vez de se cobrar força, você pode se permitir paciência. Em vez de exigir clareza, pode aceitar o ritmo lento. Em vez de se julgar, pode se acolher. A calma nesses dias não significa ausência de dificuldade, mas presença de consciência. E quando você consegue se manter inteiro no meio do desconforto, descobre que os dias ruins nunca foram o fim, foram o treinamento. Todo destino começa como uma forma de pensar, como uma lente através da qual interpretamos a vida, o mundo, as oportunidades e a nós mesmos. Quando a mente é guiada pelo medo, o destino se encolhe. Quando é guiada pela clareza, o destino se expande. Os sábios afirmavam que nada externo pode realmente aprisionar alguém cuja mente é livre, e hoje entendemos que crenças moldam escolhas, escolhas moldam comportamentos, e comportamentos moldam caminhos. Pensar com calma não é apenas um estado emocional, é uma tecnologia interna de construção de futuro. Quando você muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Quando muda a forma de agir, muda a direção do caminho. E quando muda a direção do caminho, muda a história inteira da própria vida.
No final de tudo, descobrimos que a vida nunca foi sobre controlar o mundo, mas sobre aprender a não se perder dentro dele. O poder não estava em vencer todas as batalhas externas, mas em compreender que a verdadeira guerra sempre aconteceu no silêncio da mente, onde ninguém vê, ninguém aplaude e ninguém acompanha. A arte de pensar com calma não te transforma em alguém distante das emoções, mas em alguém capaz de atravessá-las sem se afogar. Ela faz de você alguém que sente, mas escolhe, alguém que cansa, mas continua, alguém que teme, mas avança mesmo assim. E é nesse ponto que percebemos que o destino não muda quando tudo melhora. Ele muda quando você melhora por dentro. A partir de agora, cada pensamento pode se tornar uma ponte ou uma prisão, e você possui a chave para escolher qual caminho deseja trilhar. O mundo continuará com seus ruídos, expectativas, comparações e pressões. Mas dentro de você existe um centro que não pode ser abalado quando é cultivado com consciência. Os sábios chamavam isso de fortaleza interior, e hoje chamamos de maturidade emocional, inteligência mental, presença. Quando a mente encontra calma, o corpo encontra força, os dias encontram direção e a vida encontra significado. Nada fora de você poderá decidir o seu valor, o seu passo ou o seu destino enquanto a sua consciência estiver desperta. Então respire fundo e perceba, você já não é mais a mesma pessoa que começou este vídeo. Sua mente está mais clara, seu olhar está mais firme e uma nova percepção começou a se mover dentro de você. Lenta, silenciosa, profunda. Esse é o início da transformação real. Aquela que não depende de sorte, motivação instantânea ou inspiração passageira. Esse é o tipo de mudança que permanece, que se acumula, que te acompanha e que molda o que você se tornará nos próximos dias, meses e anos. A arte de pensar com calma não é um conceito, é uma prática diária e é ela que muda destinos. E agora, antes de encerrar, faça apenas uma promessa silenciosa a si mesmo. Eu escolho a calma. Eu escolho a clareza. Eu escolho o comando da minha mente. Porque quando essa escolha é feita, mesmo em silêncio, o universo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. Você não está sozinho, não está atrasado, não está perdido. Você está despertando. Se este vídeo tocou algo dentro de você, permaneça comigo. Ainda há muito para descobrir, muito para fortalecer e muito para construir dentro dessa nova versão da sua mente. Até a próxima, guerreiro. A virtude te espera.